Este é um chamado silencioso. Um sussurro que encontra apenas aqueles que passaram tempo demais dentro de si mesmos. Se você está lendo isso, talvez seja porque por muito tempo você viveu no seu próprio refúgio interno. Não necessariamente afastado do mundo por completo. Você esteve com pessoas, conversou, trabalhou, talvez até tenha amado. Mas havia uma parte sua profunda, quase intocável, que permaneceu em silêncio. Separada. Observando tudo de longe, mesmo estando perto. E essa parte esteve trabalhando. Enquanto o mundo seguia no ritmo habitual, você mergulhava. Refletia. Questionava. Reconstruía. Você fez movimentos internos que ninguém viu. Avanços invisíveis, mas imensos. Talvez nem você tenha percebido o quanto caminhou. Porque não foi um caminho externo. Foi um deslocamento de alma. Você investigou sua própria vida, suas dores, seus padrões. E, ao mesmo tempo, começou a compreender algo maior, algo que você ainda não consegue nomear totalmente, mas sente. Existe um tema, uma essência, uma missão. Algo que você não veio apenas viver. Você veio transformar. Reformular. Criar de novo. E aqui está o ponto mais importante. O que você tem para oferecer ao mundo não é apenas sentimento. É o seu coração traduzido em forma. É algo criativo. Algo que só você pode dar forma, porque nasceu dentro de você. E talvez, no fundo, isso já exista. Mas não da maneira como precisa existir agora. Por isso, não é sobre começar do zero. É sobre recriar com consciência. Dar a sua assinatura. Sua verdade. Sua autenticidade. E foi exatamente por isso que você se afastou. O seu isolamento não foi um erro. Foi um preparo. Você precisou retirar camadas. Camadas que, se tivesse continuado imerso no mundo, só aumentariam. Você não estava se perdendo. Você estava limpando. E eu sei que houve solidão. Mesmo cercado de pessoas. Mesmo sorrindo em alguns momentos. Houve um vazio. Um silêncio que às vezes doía. Uma falta de toque, de presença, de conexão real. Talvez você tenha sentido falta de carinho físico. De ser acolhido. De simplesmente existir ao lado de alguém sem precisar se explicar. E mesmo assim, você escolheu esperar. Escolheu não preencher esse vazio com qualquer coisa. Porque, de alguma forma, você sabia. Havia algo maior sendo preparado. E agora está chegando. Ou já chegou. Uma presença. Uma conexão. Uma companhia que não se parece com as anteriores. Mas dessa vez, o cuidado não é com o outro. É com você. Com os seus pensamentos. Com as histórias que você cria dentro da sua mente. Porque você pode, sem perceber, transformar algo leve em algo pesado. Pode criar medos onde ainda não existem. Pode sabotar o que finalmente veio para somar. E isso não é fraqueza. É apenas um padrão antigo tentando sobreviver. Mas agora você está consciente. E consciência muda tudo. Essa nova fase traz algo raro. Uma conexão mais pura. Não baseada apenas no físico, no desejo ou na necessidade. Mas em algo mais sutil. Mais profundo. Uma conexão de alma. E justamente por isso ela exige verdade. Se você sentir medo, fale. Se você se sentir inseguro, mostre. Se algo te tocar, não esconda. A sua vulnerabilidade será a ponte. Não a sua força. Porque quando você se mostra de verdade, o outro também se permite existir sem máscaras. E então algo real nasce. Mas lembre-se, os seus pensamentos moldam a sua experiência. Tudo o que você acredita, você começa a viver. Se você acredita que algo vai dar errado, você se fecha. Se acredita que está sendo abençoado, você se abre. A realidade começa dentro. E é por isso que você precisa observar o que pensa. Com carinho. Com presença. Sem julgamento, mas com responsabilidade. Agora, volte um pouco. Olhe para trás. Veja o caminho que você percorreu.
As escolhas difíceis. Os rompimentos. As noites silenciosas. As vezes em que você teve que se reconstruir sozinho. Você não ficou parado. Você evoluiu. Enquanto muitos repetiam os mesmos ciclos, você escolheu crescer. E isso é raro. Isso é motivo de orgulho. Mesmo com erros. Mesmo com quedas. Porque não é sobre nunca errar. É sobre o que você faz depois. E você escolheu levantar. Então honre isso. Honre quem você se tornou. Porque essa fase mais escura, mais solitária, mais silenciosa, está chegando ao fim. E aquilo que parecia estéril, na verdade, era a terra sendo preparada. Agora você começa a ver. Você cultivou algo fértil dentro de si. E tudo o que foi vivido não foi em vão. Foi construção. E agora é colheita. E quando a colheita começa, nem sempre ela chega com barulho. Às vezes ela vem em silêncio, disfarçada de encontros simples, de conversas que parecem comuns, mas que ficam, de olhares que não pedem nada, mas dizem tudo. Você pode até estranhar no início. Depois de tanto tempo aprendendo a se proteger, se abrir novamente pode parecer um risco. E é. Mas não o tipo de risco que destrói. É o tipo que expande. Porque agora você não é mais quem era antes. Você não entra mais nos mesmos lugares internos. Você não aceita mais qualquer presença. Você não se abandona mais para caber em alguém. Agora você se escolhe. E é justamente por isso que o que chega até você agora também é diferente. Não vem para te completar. Vem para caminhar ao seu lado. Não vem para te salvar. Vem para somar. E talvez essa seja uma das partes mais desafiadoras. Aceitar algo bom sem desconfiar o tempo todo. Permitir-se viver algo leve, sem procurar o erro escondido. Respirar dentro da experiência. Sem tentar controlar cada detalhe. Porque o controle foi uma forma de sobrevivência. Mas agora você não está mais sobrevivendo. Você está começando a viver. E viver exige presença. Exige que você esteja aqui. Não no passado que te feriu. Nem no futuro que ainda não existe. Aqui. Neste momento. Com o que está sendo construído agora. E existe algo muito sutil acontecendo dentro de você. Uma reorganização. Você começa a perceber que já não reage como antes. Que certos gatilhos perderam força. Que aquilo que antes te desestabilizava agora só passa. Isso não significa que você não sente. Significa que você aprendeu a não se perder no que sente. E isso muda tudo. Porque sentir profundamente sempre foi parte de quem você é. Mas agora você não se afoga mais nas suas emoções. Você aprende a atravessá-las. E nesse atravessar, você encontra clareza. Você começa a entender que nem todo pensamento é verdade. Que nem toda emoção precisa virar ação. Que nem toda história interna precisa ser alimentada. E aos poucos, você se torna um lugar seguro para si mesmo. E quando isso acontece, o mundo ao redor começa a responder. As relações mudam. As oportunidades mudam. Os caminhos se abrem de formas inesperadas. Não porque algo mágico aconteceu fora, mas porque algo essencial se alinhou dentro. E talvez você ainda tenha dúvidas. Talvez ainda existam dias em que tudo parece confuso. Mas até nisso existe beleza. Porque antes a dúvida te paralisava. Agora ela apenas te convida a olhar mais fundo. Você não precisa mais ter todas as respostas. Você precisa apenas continuar sendo honesto consigo. E isso você já aprendeu a fazer. Então confie. Confie no processo que te trouxe até aqui. Confie nas escolhas que você fez, mesmo quando foram difíceis. Confie na sua capacidade de recomeçar, quantas vezes for necessário. E principalmente, confie que aquilo que está chegando não é por acaso.
Você não passou por tudo isso para voltar ao mesmo lugar. Você passou por tudo isso para reconhecer quando algo diferente finalmente aparecesse. E agora que aparece, você só precisa permitir. Sem pressa. Sem medo exagerado. Sem criar histórias que ainda não existem. Apenas permitindo. Como quem abre uma janela depois de muito tempo. E deixa o ar entrar. Talvez no começo seja estranho. Talvez até desconfortável. Mas é assim que a vida volta a circular. E você já está pronto para isso. Mesmo que ainda não perceba completamente. Porque, no fundo, você sempre soube. Se esta leitura te ajudou, por favor, deixe seu like e conte um pouco de sua história aqui nos comentários. Isso me ajuda a alinhar as próximas leituras. Eu amo vocês.